Tá, vamos começar aqui o nosso trabalho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Não sei qual horário que o senhor vai estar assistindo esses trabalhos aqui, mas a gente escolheu o caso da escola base para representar o nosso trabalho. Um caso que diz muito sobre o jornalismo investigativo, o modo de como não fazer o jornalismo, mas primeiro a gente vai começar contextualizando realmente como que é o jornalismo investigativo, que é na nossa concepção, o jornalismo investigativo é aquele jornalismo mais difícil que tem de ser feito, porque no jornalismo esportivo, por exemplo, um erro ele não é tão crucial, mas o jornalismo investigativo, um erro, uma notícia dada precipitadamente, ela pode influenciar o resto da vida daquela pessoa, que foi justamente o que aconteceu no caso da escola base. Então tu tem que ter tempo, tu tem que ter paciência, tu tem que checar, tu tem que rechecar todas as informações possíveis. Tu tens que a coisa mais principal, tanto do jornalismo investigativo e do jornalismo em geral, é tu dar espaço para os dois lados. Tu escutar um lado e tu escutar o outro lado também. E tu, por mais que tu não concorde, porque o jornalismo ele nunca é imparcial, tu tens que escutar os dois lados para quem está nos escutando, nos assistindo, lendo a matéria, para essa pessoa tirar suas próprias conclusões. Então, o jornalismo investigativo ele se dá muito por isso, por essa coleta de informações que tem que ser muito precisa, muito ampla também, e não cair muito nesses boatos, porque tem muita coisa que sai, que é vinculado, por exemplo, o caso da escola base aconteceu em São Paulo, né? Então, naquele bairro, por exemplo, tanto em São Paulo, quanto em todo o Brasil, porque virou um caso nacional, se tinham muitos boatos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas geralmente os boatos, eles não passam de boatos. Muitas vezes esses boatos não querem dizer nada, não são verdadeiros. Então, começar aqui contextualizando o caso da escola base, que aconteceu então em 1994, já se vão 28 anos aí pela frente, um caso que marcou o jornalismo brasileiro. Depois esse caso virou matéria obrigatória nas faculdades de jornalismo, do modo realmente como não se fazer o jornalismo. Então, a escola de educação infantil base, ela era lá da capital paulista, né, da grande São Paulo. Os seus donos, o casal dono da escola base, o Ikushiro Shimata e a Maria Aparecida, que são os donos da escola base, juntamente, então, com os seus outros dois componentes ali, eles acabaram sendo acusados, que depois veio à tona que era injustamente, né, de estupro, de molestar as crianças da escola de educação infantil. E naquele caso, principalmente eu acho que a TV Globo abordou de uma forma muito errada aquela ocasião, mas isso a gente vai tratar mais pra frente. Vocês já querem começar? Guilherme, só pegando o gancho que tu falou de ouvir os dois lados da história, acho que isso é um dos principais pontos Né? quando o jornalismo investigativo trata de uma denúncia, né? Então, mesmo sendo de uma pessoa que pode ser a pessoa mais... que tenha mais credibilidade possível, tu tem que ouvir os dois lados, porque a gente não sabe as segundas intenções daquela denúncia, né? Daquela informação passada. Então, acho que esse foi o principal ponto que as equipes, né, de reportagem e os meios de comunicação deixaram a desejar nesse caso. E lembrando, como o Daniel falou agora anteriormente, foi em 94, né, que aconteceu esse caso. E em 92, como o professor tinha passado na aula, que foi o marco zero, né, do jornalismo investigativo, com o Fernando Collor e o Pedro Collor, onde ocorreu aquela entrevista polêmica, né, à Veja, onde o irmão dele desmascarou o caso, né, da corrupção do irmão. Então, era um assunto que estava muito em ascendência, assim, né. 2 anos após isso aconteceu o caso da escola base, né. Então, era o início do jornalismo investigativo no Brasil. Então, dando um contexto maior sobre esse caso, ele não é uma matéria em si, né? São um conjunto de notícias que foram feitas na época. A primeira delas, que foi publicada pelo jornal Notícias Populares... Mais perto, um pouquinho. Ele tinha notícia que era Kombi, era motel na escolhendo sexo. Então, se você você dá de cara com esse jornal na rua, se depara com ele, o espanto que ele vai te causar, vai vender muito
esse tipo de notícia. Por exemplo, o que vocês colocariam? Surgiu, então, o caso da escola base, agora em 2022, de qual forma a gente abordaria? Lembrando, então, que houve uma denúncia de duas mães de alunos dessa escola, foi feito o exame de corpo de delito, foi bem inconclusivo ali, deu que uma possível causa, mas era mais de prisão de ventre. Depois veio à tona, então, o que seria realmente prisão de ventre em uma das crianças, mas foi uma acusação injusta e essa manchete de um dos jornais da época dizendo que a Kombi era a Kombi era motel na escolinha do sexo, ela é muito impactante, muito sensacionalista, né, aos olhos de quem lê. Eu vou dar a manchete, por exemplo, que eu daria. Que a escola da Grande São Paulo é acusada de abusar de crianças e tal, mas tu não pode afirmar alguma Sim, coisa, sim. até porque ninguém foi condenado, não tem provas concretas daquilo. Como vocês abordariam isso? Eu acho que é uma linha muito difícil de se caminhar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar, a gente não pode perder o caso e não vender nosso jornal, né? É. Então, eu acho que teria que ter um título chamativo, mas que também não Fugisse da verdade. não fugisse da verdade e não definisse um culpado, né? Como foi a maioria dos veículos fizeram. E também, só antes de tu falar, JV, naquela ocasião, a gente como jornalista, a gente sempre busca, é claro, os dois lados, mas quanto mais a nossa informação for oficial, melhor. Informação oficial, nossa fonte oficial. Se, por exemplo, como foi na época, o delegado, né, que era uma pessoa que depois que ele apareceu na mídia, na minha visão, ele queria realmente aquilo, ele queria mídia e acabava acabava aumentando algumas coisas. Então, isso pode ter sido um dos fatores com que fez os jornais da época, as pessoas que fizeram a cobertura desse caso, terem falhado muito, terem condenado muito. E a gente sabe também que quando se trata de crianças, idosos, são casos mais que as pessoas têm um apelo maior, tanto quem está cobrindo quanto quem está olhando. Então, teve um ódio por cima disso, tanto é que a escola base foi depredada, né? Naquela época, os donos da escola base depois nunca mais conseguiram abrir novamente, por exemplo. A professora, uma das professoras, a Paula, que foi acusada também, nunca mais conseguiu, até hoje ela nunca mais conseguiu exercer a sua profissão. Então, como a gente disse aqui, o jornalismo investigativo, quando ele é mal feito, que foi nesse caso, ele pode acabar com a vida de uma pessoa. E pegando o gancho aí, eu acho que a principal crítica é quanto à ética, né? Com certeza a ética jornalística foi pro bueiro nessa notícia. E lembro da questão que o professor Fábio perguntou na aula, né? Se vale tudo, né? Acima de tudo deve ser ético. Então, exatamente. Jornalismo não vale tudo, né, cara? Tem que ter questão, tem que saber, né, sobre a questão, tem que ter noção do que tu tá noticiando, né? E o interesse público também é diferente do interesse do público, né? Das fofocas e tal. Então, isso foi mais uma estratégia para engajar, né? Ter engajamento, toda essa... Por exemplo, esse título completamente chamativo, né? Da Kombi, era motel na escolinha do sexo. Exatamente. É um negócio absurdo, cara. Isso, hoje em dia, eu acho que seria terrível, cara. Não iria, com certeza, não iria a mídia de jeito nenhum. Pode falar. Porque essa questão de criança, que nem o Daniel falou de idosos, também é um tópico extremamente sensível. Quando a gente vai falar de uma notícia desse tipo, principalmente a gente tem que tomar cuidado extremo para poder afirmar alguma coisa. E, como ele falou do delegado também, na época, a imprensa se baseou muito nessa fonte primária, porque então o delegado estava fornecendo base para aquelas notícias. Ele já falou em diversas entrevistas, perguntaram para ele as provas, qual que era a prova, né? E ele chegava a afirmar, prova não tem prova é o inquérito é a própria prova. E várias vezes também perguntaram, o senhor está convencido que houve práticas libidinosas? Ele fala, sim, isso já está aprovado. Então, isso fornecia o aval para a mídia para ela poder documentar aquilo também, né? Então, eu vejo o papel desse delegado como fonte primária, ele deveria ter mais cuidado com a maneira como ele transpassava as notícias dele. E acho que ele foi um papel fundamental nessa falsas acusações. Faltou um pouquinho, acho que a mídia daquela época, pegar e escutar o lado dos acusados e mostrar para a população o que estava acontecendo realmente, de verdade.
Eu acabei assistindo algumas passagens, né, da TV Globo naquela época, e aí teve uma passagem que a TV Globo fez em frente à casa de uma das acusadas, a Paula, mostrando a fachada da casa. E as pessoas descobrem, através da TV, onde que fica aquela residência. A Paula teve que se mudar da residência porque ela começou a sofrer ameaças, teve a casa depredada. Então, mais uma coisa a não se fazer. Tu tá expondo uma pessoa, tu tá acusando uma pessoa sem ter provas concretas e, ao mesmo tempo, tu tá expondo ela ao ódio, né? Porque, como a gente disse, aqui é um tema sensível, um tema que gera, querendo ou não, ódio às pessoas, caso tivesse ocorrido aquele crime realmente. Eu queria entrar em outro tópico também da matéria que foi passada, que é tempo e paciência, né? Muitos jornalistas investigativos relacionam o jornalismo investigativo com os casos policiais, né? Então, tu precisa ter provas, tu precisa ter paciência para ouvir todos os lados, tentar colher o máximo de informações, ter fontes, né? Ter informantes que te dão o maior embasamento possível para ti, o jornalista, ir lá e conseguir pegar a matéria, e fazer a matéria, e ela ser verdadeira, e puxando pro lado policial, né? A polícia ir lá e conseguir fazer essa operação. Então, isso foi, acho, um dos principais pontos também, né? Todo mundo queria dar aquela informação agora. Exatamente. Porque obviamente que se fosse verdadeiro, era uma informação que vende muito, que é bombástica, né? Então, acho que ninguém ali quis perder, né? Tanto os veículos menores que informaram primeiro, tanto a Globo que entrou depois, mas também quando a Globo entrou, o caso explodiu nacionalmente e até internacionalmente. Então, esse tempo de checagem não foi respeitado e deu no que deu. E agora, só pra gente se encaminhar para a nossa reta final, eu queria tratar, porque o caso terminou mais ou menos ali por junho, né, que foi quando a gente teve a conclusão do inquérito, dando os 4 acusados como inocentes. E eu acho que a mídia, a primeira coisa, não só a mídia, mas as pessoas, quando a gente erra, eu acho que é melhor a gente admitir o erro. E aí a mídia percebeu que errou, percebeu que foi na onda de uma só fonte, foi na onda do delegado, que parecia que queria que aquele caso fosse verdadeiro, né? E aí, quando saiu o resultado do inquérito dando a inocência para os acusados, eles não deram o devido valor, a devida mídia para esse caso, dizendo que eles eram realmente inocentes, e sim dando manchetes dizendo que o inquérito foi terminado, mas ainda inconclusivo, né? Não é inconclusivo. Até hoje não tem provas suficientes, eles são inocentes. E até depois do inquérito, né, o delegado responsável pelo caso foi afastado. Exatamente. Afastado da polícia e não retornou mais às atividades, né? Ele trocou o delegado durante a investigação e depois ele foi afastado. Foi afastado. Então, para vocês verem o nível de absurdo, de falta de ética disso, foi enorme, né? Então, acho que é isso. Podemos finalizar. É isso, professor Fábio, aí, obrigado. Avalia com carinho. Pensa nos guri aí do fute aí, no final do ano. Valeu, tamo junto.